No último vídeo, eu te mostrei como funcionam os consumidores, produtores, mensagens e tópicos no Kafka, lembra? Eu usei essa analogia aqui para te explicar como é que isso tudo funcionava. Na nossa analogia, a gente tinha um fazendeiro mandando milho para o mercado. Mas e se ele quiser vender milho também para a feira? A feira e o mercado vão disputar os mesmos milhos? Ou cada um vai receber a sua parte? E se chegar tanto milho a ponto do mercado não conseguir receber, o que acontece? É aí que entram os grupos de consumidores, as partições e o paralelismo no Kafka. Bora entender isso? Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo ao meu canal. Meu nome é Gabriel, é um prazer ter você por aqui. E esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série Descomplicando Kafka, onde eu vou abordar grupos de consumidores, partição e paralelismo. Bora lá? Bom, aqui no nosso diagrama da fazenda, que eu já te mostrei nas últimas aulas, se você não assistiu, considere assistir, vai estar aí na descrição e também no card. Eu vou mudar um pouquinho a nossa analogia de uma forma que fique mais fácil de você entender ainda. Na última aula, o nosso mercado aqui, ele vinha atuando como um consumidor, correto? Porque a gente mandava os milhos para o mercado e nosso mercado recebia os milhos, portanto ele era um consumidor. Agora o nosso mercado ele vai ser o que nós chamamos de Consumer Group ou grupo de consumidores. O grupo de consumidores nada mais é do que um grupo de consumidores. Se o nosso mercado ele vai ser o grupo em si, quem que serão os consumidores? Bom, na nossa analogia aqui, eu vou utilizar os trabalhadores como os consumidores. Então a gente vai ter o trabalhador 1, o trabalhador 2 e também o trabalhador 3. Então, esses carinhas aqui, eles vão ser os nossos consumidores de fato. Bom, esses três consumidores que nós vamos ter aqui, que são os trabalhadores, eles agora fazem parte do nosso grupo de consumidores. Então, esses três consumidores pertencem a este grupo de consumidores, que é o mercado. Então, vou colocar aqui pra gente, esse grupo de consumidores, ele vai ter um nome que vai ser mercadinho. Então, como é que tá isso aqui até agora? A gente tem o nosso mercadinho, tá? O mercadinho, ele é um grupo de consumidores. E neste grupo, que é o mercadinho, a gente tem três consumidores, que é o nosso trabalhador 1, trabalhador 2 e o trabalhador 3, beleza? É importante ressaltar que todo consumidor, ele pertence a um grupo de consumidores no Kafka. Mesmo quando a gente só tinha o nosso consumidor mercadinho na última aula, ele pertencia a um grupo de consumidores, mesmo que eu não tenha especificado aqui no diagrama. Mas se você der uma olhada na nossa aula que eu implementei no código, a gente tinha que colocar lá o grupo de consumidor. Então, todo consumidor, ele pertence a um grupo, mesmo que nesse grupo só tenha um consumidor. Bom, e por que a gente utilizaria um grupo de consumidores? Como é que isso funcionaria, Gabriel? Vamos supor que o nosso fazendeiro, ele vai enviar um milho. Então, ele enviou apenas um milho, beleza? Então, enviou o milho aqui através do nosso trem. Como é que vai funcionar? Os três consumidores vão receber esse milho? Não. Como eles fazem parte do mesmo grupo, apenas um consumidor vai pegar esse milho. Então vamos supor que o nosso consumidor 1 pegue esse milho. Ele pegou o milho e processou o milho. Agora vamos supor que a gente tivesse enviado 3 milhos. Então 1, 2, 3 milhos aqui. A gente vai pegar e vai enviar os 3 milhos. O nosso consumidor 1 poderia pegar o milho 1 e processar. O consumidor 2 poderia pegar ao mesmo tempo que o consumidor 1 está pegando o primeiro milho, ele poderia pegar o segundo milho e também processar. E ao mesmo tempo, o consumidor 3 faria isso com o terceiro milho. Ou seja, o que aconteceu é que a gente teve um processamento em paralelo. Quando os milhos chegaram, os 3 milhos chegaram e por a gente ter 3 consumidores no mesmo grupo, cada consumidor processou um milho. Então o consumidor 1 processou um milho, o 2 outro milho e o 3 outro milho, e eles processaram ao mesmo tempo 3 milhos. Dessa forma, a gente paraleliza a nossa leitura, ou seja, o recebimento das nossas mensagens no Kafka. Porque uma coisa é a gente enviar 2 ou 3 milhos / mensagens. Outra coisa é a gente ter, em um cenário real ali, um tópico que recebe 100 mil, 200 mil, 1 milhão de mensagens. A gente vai querer essa paralelização para a gente poder consumir essas mensagens de uma forma mais rápida. Se a gente recebesse 3 mensagens, por exemplo, então vamos voltar essas mensagens para cá, e a gente tivesse apenas 2 trabalhadores. O trabalhador 1 ia receber o milho 1, ia processar, ao mesmo tempo o 3 ia fazer isso. Então os dois iam processar aqui. E esse outro milho aqui, quando algum consumidor ficasse livre, ou 1 ou 3, um dos dois iriam processar, beleza? Ou seja, na nossa analogia aqui, pensa que o nosso mercado agora estivesse recebendo uma produção muito grande de milhos. Como o nosso mercado virou o grupo, para mim poder te explicar, né, dessa forma, e os nossos consumidores são os trabalhadores que vão pegar esse milho do trem e enfileirar no estoque, colocar nas prateleiras, qualquer coisa que seja. Quando o nosso fazendeiro está enviando muitos e muitos milhos, quanto mais consumidores a gente tiver trabalhando e colocando milho
do trem para dentro das prateleiras, mais rápido vai ser esse processo. Então, por isso a gente trabalha com o paralelismo. Ou seja, se a gente tivesse apenas um trabalhador aqui, um consumidor, o nosso consumidor poderia muito facilmente ficar sobrecarregado por um alto volume de mensagens. Colocando mais consumidores no mesmo grupo, a gente divide esse trabalho e faz esse processamento fluir de uma forma muito mais fácil. Bom, até aqui nessa aula você já entendeu o que são os grupos de consumidores e o paralelismo. Mas tem esse carinha aqui que eu preciso te explicar também, porque ele faz parte desse meio todo aqui, que são as partições. Quando a gente cria um tópico, a gente consegue definir quantas partições o nosso tópico terá. A partição, ela é uma subdivisão do nosso tópico. Então pensa assim, o nosso tópico, que aqui é o trilho, ele pode ser dividido em partições. Perfeito? Uma ou várias partições. Essas partições, elas são definidas no momento de criação do nosso tópico. E são elas, no final das contas, que permitem o paralelismo. Bom, então vamos colocar isso aqui no desenho para ficar bem fácil. Vamos supor aqui que no nosso tópico, a gente vai ter a divisão das partições. Então, cada vagão do nosso trem vai ser uma partição. Então, essa aqui é a partição 1. Esse segundo vagão aqui vai ser a partição 2. E o terceiro vagão vai ser a partição 3. Beleza? A gente tem 3 partições aqui no nosso tópico. Como é que funciona? Se a gente tivesse apenas um trabalhador, então apenas um consumidor, esse nosso consumidor, ele iria tanto ler as mensagens da partição 1, quanto da partição 2, quanto da partição 3, beleza? Porque a gente só tem um consumidor trabalhando. A partir do momento que a gente tem mais consumidores, cada consumidor, ele é atrelado a uma partição. Então vamos supor aqui no nosso exemplo, que a gente vai ter 3 partições, e a gente tem 3 consumidores no nosso grupo. Então o consumidor 1, ele vai pegar uma partição. Vamos supor que essa aqui, o consumidor 2 vai pegar outra partição e o consumidor 3 vai pegar outra partição. Ou seja, cada consumidor, aqui no nosso exemplo, ele vai ser responsável por pegar os milhos que estão ali no vagão e colocar para dentro do mercado. Só que cada consumidor só vai pegar o milho de um vagão específico. Tá, Gabriel, ficou confuso, não entendi. Beleza, vamos voltar ao nosso desenho aqui para recapitular. Vamos supor novamente que a gente só tenha um consumidor e 3 partições. Ou seja, a gente vai ter milho chegando aqui, aqui e aqui. Como a gente só tem um consumidor, esse nosso consumidor, ele vai receber o milho da partição 3, da partição 2 e da partição 1, porque a gente só tem um consumidor trabalhando. Até aqui, fácil, né? Nesse cenário aqui, que a gente só tem um consumidor lendo as 3 partições, não vai haver o paralelismo. Mesmo que a gente tenha várias partições aqui, a gente só tem um consumidor trabalhando, então não temos paralelismo. Agora vamos inverter. Vamos supor que a gente tenha os 3 consumidores, então vamos colocar aqui os nossos 3 consumidores de novo, só que a gente só vai ter uma partição. Então vou apagar isso aqui e a gente só vai ter uma partição. Bom, nesse cenário aqui, onde a gente tem 3 consumidores, mas só uma partição, significa que só um consumidor nosso vai trabalhar. Então vamos supor que o nosso fazendeiro encha esse vagão aqui, ou seja, essa nossa partição, com vários milhos, beleza? Só que ele só colocou milho nessa partição aqui, neste vagão. Então o que vai acontecer aqui? Só um consumidor, vamos supor que o 2 aqui nesse caso, ele vai receber esses milhos. O nosso consumidor 1 e o nosso consumidor 3, eles vão continuar vivos, mas eles vão ficar ociosos. Por quê? Porque somente um consumidor consegue trabalhar naquela partição. Então, a partir do momento que o nosso consumidor 2 está trabalhando nessa partição aqui, ou seja, ele está trabalhando em pegar os milhos deste vagão aqui para levar para o mercado, o consumidor 3 e o 1 vão ficar sem fazer nada, porque eles não podem mexer no mesmo vagão, eles não podem mexer na mesma partição enquanto está sendo usada pelo consumidor 2. Então, nesse cenário aqui de apenas uma partição e 3 consumidores, a gente não está tendo paralelismo, porque só um consumidor vai ler tudo daquela partição. E o mesmo vale para o oposto. Se a gente tem agora apenas um consumidor e 3 partições, então 3 para 1, também não vai ter paralelismo, porque o nosso único consumidor vai precisar ler a partição 1, a partição 2 e a partição 3 também. Ou seja, para que haja esse paralelismo, esse consumo mais rápido das mensagens, a gente precisa dividir esse trabalho tanto em partições, quanto também entre os consumidores. Tá, Gabriel, então eu entendi que de nada adianta eu ter, por exemplo, 3 consumidores se eu tiver apenas 2 partições. Porque eu entendi que esse terceiro consumidor, por exemplo, então vamos supor que esse pegue esse aqui, o segundo pegue esse terceiro ele vai ficar ocioso. E se ele tá ocioso, ele não tá trabalhando, ele não tá fazendo nada, ele tá ali à toa? Sim e não.
Eu vou te mostrar o porquê que ele não está simplesmente à toa na próxima aula, mas em termos de leitura, sim, ele não está trabalhando, ele não está lendo as mensagens que está chegando, porque a gente já tem um consumidor atrelado à primeira partição e um segundo consumidor atrelado à segunda partição. Quando a gente vai enviar as mensagens com o nosso produtor lá no tópico, a gente consegue sim escolher na mão, se a gente quiser, qual partição vai ser preenchida. Então eu posso falar, ó, o nosso fazendeiro vai colocar os milhos amarelos na partição 1, os milhos verdes na partição 2 e os mais milhos amarelos na partição 3, por exemplo. Então a gente consegue escolher em qual partição ele vai preencher cada milho, por exemplo. Mas se a gente não escolher isso, o Kafka já faz isso de forma automática pra gente. Ele usa um algoritmo que é chamado de Round Robin. Esse algoritmo do Kafka, ele escolhe pra gente aonde ele vai colocar cada mensagem dentro das partições. Então a gente não precisa se preocupar com isso, caso a gente não queira. Bom, para garantir que você consiga entender bem essa explicação, vamos colocar mais alguma coisa nesse diagrama? Vamos supor que agora, além do nosso produtor mandar as mensagens para o mercadinho, ele também vai mandar a mensagem para a feira. Então a gente vai ter aqui a nossa feira, e a nossa feira ela vai ser um grupo também. Então ela vai ter aqui grupo de consumidores, vai ser a feira. E a nossa feira, ela vai ter apenas um consumidor nesse grupo. E tanto o nosso mercadinho quanto a nossa feira, eles estão ouvindo esse tópico aqui. Então não vai ser rota mercadinho mais. Esse cara aqui agora vai ser rota milho. O que acontece quando a gente tem dois grupos de consumidores diferentes atachados no mesmo tópico? Bom, o que acontece é que todas as mensagens que forem enviadas nessa rota milho, elas vão tanto para o mercado quanto para a feira. Então vamos fazer um exemplo na prática aqui, ó. O nosso fazendeiro enviou 3 mensagens, perfeito? Aqui no mercado, eles vão receber essas 3 mensagens de forma paralela, porque tem 3 partições, 3 consumidores, você já entendeu, vão receber as 3 mensagens de forma paralela. Só que a nossa feira também ouve esse tópico, então a nossa feira também vai receber as mesmas 3 mensagens, só que como ele só tem um consumidor, ele não vai receber de forma paralela, vai ler um, depois vai ler o outro, depois vai ler o outro. Dentro do nosso grupo de consumidores, as mensagens não são duplicadas. Então, ó, o fazendeiro mandou 3, o nosso grupo de consumidores vai receber 3, cada consumidor vai ler uma. A nossa feira também vai receber as mesmas 3 mensagens que o nosso fazendeiro mandou. São as mesmas, tá? São os mesmos milhos, os mesmos 3 aqui de cima são os 3 aqui de baixo. Só que também tem que chegar lá na feira. Nesse caso aqui, a gente tá meio que duplicando os milhos, né? Na vida real isso não funcionaria. Mas em um cenário de sistemas real, como é que isso aqui funcionaria? Pensa, por exemplo, que a gente vai ter um tópico produtos. O usuário Gabriel foi lá e ele comprou um celular novo. E aí a gente tem 2 grupos de consumidores. A gente tem o grupo de consumidores que vai tratar de notificação SMS e um grupo de consumidores que vai tratar de notificação por e-mail. Então a mesma mensagem de compra efetuada que chegou no tópico, então eu comprei um celular, né? Essa mensagem aqui de compra do celular, ela vai ter que ser enviada tanto para o grupo que vai cuidar de mandar uma notificação por SMS para falar, olha, seu pedido já está com a gente recebeu o seu pedido, estamos preparando para envio, como também a mesma notificação do celular vai ter que ir para o grupo que vai cuidar de te mandar um e-mail, então vai chegar lá no seu e-mail, olha, recebemos o seu pedido também, etc. Então é por isso que grupos diferentes vão receber a mesma mensagem, para que a gente possa, por exemplo, trabalhar ali em um sistema de microserviços. A gente vai ter o microserviço que vai cuidar do envio de SMS, vai ter o microserviço que vai cuidar do envio de e-mail. Ambos os microserviços, tanto de SMS quanto de e-mail, vão precisar saber que o Gabriel comprou um celular novo, por exemplo. E aí tem que ser o mesmo celular, né? Então é por isso que a mensagem que chega no nosso tópico aqui, ela vai tanto para um grupo quanto para outro grupo que tiver atachado naquele tópico. Ou seja, o nosso grupo de mercado vai receber 100% das mensagens e o nosso grupo da feira também vai receber os mesmos 100% das mensagens. Quando a gente manda uma mensagem através de um tópico no Kafka, a gente manda essa mensagem para um grupo. E aí dentro desse grupo os consumidores vão se virar lá para ler. Se a gente tiver só um consumidor ou vários consumidores, não importa. Mas a gente manda essas mensagens para os grupos. Bom, Gabriel, e por que eu não poderia vir aqui, por exemplo, criar outro tópico? Então a gente teria um tópico que iria para a feira e um tópico que iria para o mercado. Bom, a gente pode criar outros tópicos sim, mas vai depender do que a gente quer alcançar. Vamos supor no exemplo da vida real de novo. Então a gente vai ter aqui o microserviço que vai cuidar dos SMS e o microserviço que vai cuidar dos e-mails. Beleza, aí a gente tem um e-commerce. E aí o Joãozinho, ele foi lá e ele comprou um celular azul. E a gente vai postar essa informação no tópico de notificações. Vocês concordam que tanto o e-mail quanto o SMS vão precisar da mesma informação? Que o Joãozinho comprou um celular azul? Não tem por que a gente colocar essa mesma informação em 2 tópicos distintos. A gente pode muito bem colocar em um tópico só e aí fazer 2 tratativas diferentes. Então vai ter o grupo do SMS e o grupo do e-mail.
Os dois vão receber o mesmo tópico e vão fazer o que eles têm que fazer. Nesse cenário aqui, a gente teria que postar uma informação duplicada em 2 tópicos diferentes, então não faria muito sentido. Mas vamos fazer diferente. Vamos supor que a gente quisesse enviar os milhos amarelos para o mercado. Então os milhos que estão prontos para consumo, os milhos amarelos, eles vão para o mercado. E a gente quer enviar os milhos verdes para a feira. Como a gente está separando essa carga de forma diferente, aí sim faria sentido a gente ter 2 tópicos. Então a gente vai colocar os milhos amarelos num trilho que vai para o mercado e os milhos verdes em um trilho que vai para a feira. Nesse cenário não faria sentido a gente juntar tudo isso em um mesmo tópico, porque vamos supor que a gente juntasse tanto os amarelos e os verdes no mesmo tópico. Os dois iriam receber, tanto a feira quanto o mercado, perfeito? Só que o mercado só quer os amarelos, então ele teria que fazer uma tratativa para isso. E a feira só quer os milhos verdes, então ela também teria que fazer uma tratativa para isso. É muito mais fácil a gente já separar, enviar os amarelos no tópico de milhos amarelos e os verdes no tópico de milhos verdes. Então nesse cenário aqui, aí sim faria sentido a gente ter 2 tópicos diferentes. Então não tem certo ou errado, quando eu vou usar mais de um tópico, quando eu vou usar mais de um grupo de consumidor. Vai variar do cenário, vai variar do contexto. Bom, nesse vídeo aqui a gente abordou o que são os grupos de consumidores, as partições e o paralelismo. A gente ainda tem bastante coisa para falar, eu pretendo trazer mais assuntos de Kafka aqui, usando essa mesma analogia. Eu espero muito que tenha ficado bem claro para você que está aprendendo Kafka, para você que está querendo tirar suas dúvidas, como é que funcionam aqui os grupos de consumidores, as partições e como é que funciona esse paralelismo, quando a gente utilizaria mais de um grupo de consumidor ou quando a gente utilizaria outro tópico, por exemplo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou estar te respondendo, tá bom? Vou estar tentando te ajudar ao máximo para clarificar o seu entendimento. E se você gostou dessa analogia, se tá ficando mais fácil para você entender, se tá te ajudando no seu aprendizado de Kafka, comenta aí também que eu quero saber. E é claro, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos da nossa série. No próximo vídeo eu vou te mostrar como é que esse paralelismo de fato funciona no nosso código, usando os grupos de consumidores e as partições. E se você conhece alguém que tá entrando em programação, ou tá querendo aprender Kafka, já manda esse vídeo pra ele também, que vai ser de grande valia, eu tenho certeza. Meu nome é Gabriel, eu espero que você tenha curtido esse vídeo e nos vemos no próximo episódio da nossa série Descomplicando Kafka. Valeu!